boa tarde, oitavo ano. Olha só, vamos iniciar nossas aulas de história, tá bom? Vendo aí o nosso novo assunto, que é a Revolução Industrial, o assunto que nós utilizaremos para nossa avaliação, e as páginas correspondentes são essas aqui. Depois dessa página, da 110 em diante, a gente vai também estudar um pouco sobre as ideias sociais, tá bom? Então as ideias sociais esperam um pouquinho, e a nossa primeira avaliação vai ser sobre a Revolução Industrial. Hoje são 11 de agosto, e a nossa avaliação vai do dia 16 até o dia 20 de agosto, próxima semana, tá bom? Então, o que é a Revolução Industrial? Revolução a gente sabe que é uma transformação que acontece, que não dá mais para voltar a ser como era antes, né? Isso é revolução. E industrial quer dizer indústria, fábrica, enfim, sendo que o primeiro país a ter uma indústria potente foi a Inglaterra. E no século XVIII a Inglaterra começou a ter a sua grande potência industrial do mundo, né? Ela acabou destravando esse modelo aí artesanal de casa para um lugar mais amplo, que foi a fábrica, que foi a indústria, né? Bom, então assim, a gente pode perguntar na prova de vocês, por exemplo, o que é que você compreende por revolução industrial, né? O que é que você entende que seja uma fábrica, uma indústria? E principalmente a gente pode perguntar também para vocês, gente, se acabaram as revoluções industriais, se teve fim essa revolução industrial, ou ela ainda continua acontecendo. Um exercício de raciocínio básico. Você tem produtos em sua casa, ou com você mesmo, aí, que foi produzido por uma indústria. Então aí você começa a inferir que a revolução industrial não acaba, ela não acabou ainda. Partimos aí para uma quarta revolução industrial, enfim, já tivemos 3, né? Temos aí um mundo aí se transformando o tempo todo, então não dá para dizer que acabou a revolução industrial, foi uma coisa lá do passado e pronto, não, viu, gente? É uma coisa que está acontecendo todo dia, está se movimentando demais, está se criando novas coisas, enfim. A primeira revolução industrial ela ocorre aqui no século XVIII, 1711. O pessoal começa a inventar máquinas, começa a sair de casa para colocar suas fábricas em galpões mais avantajados, né? A utilização de mão de obra infantil, de mulheres e adultos, era uma realidade. A invenção de máquinas com movimentação a vapor, o vapor de água ele acaba movimentando engrenagens, serviu para a invenção de outras máquinas mais potentes. Na primeira revolução industrial, o que predominava era exatamente o motor a vapor, o que na segunda revolução industrial já vão utilizar a eletricidade para movimentar engrenagens, né? E assim por diante. As coisas vão acontecendo e melhorando à medida que o tempo passa, né? As primeiras indústrias elas eram, digamos assim, bem rústicas, poluentes, enfim, o trabalho era desgastante, todo mundo tinha que trabalhar, enfim, né? Nós temos aqui uma representação do motor a vapor, que foi uma realidade. A partir do motor a vapor, nós podemos entender outros tipos de máquinas, como por exemplo a locomotiva, que foi inventada, utilizando também o motor a vapor, o TA, que serviu para fazer tecidos, né? Também criado à base de motor a vapor, avançou muito por causa do motor a vapor, enfim. As principais características dessa revolução industrial, digamos que ela ficou caracterizada por 2 importantes invenções, né? Que a ciência descobriu a utilização do carvão e da fonte de energia, e a partir daí desenvolveram simultaneamente a máquina a vapor e a locomotiva. Ambos foram determinantes para dinamizar o transporte de matéria-prima, pessoas, distribuição de mercadorias, dando um novo panorama aos meios de se locomover e produzir. E hoje nós temos aí trem-bala, trem de todo jeito, temos aí uma inteligência artificial que trabalha do lado de computação quântica, né, que já está inventando aí veículos elétricos, enfim. Como eu falei para vocês, tudo começou com vapor e tudo continua com a eletricidade, com a nova realidade que nós temos hoje, com a nanotecnologia. Então, gente, se eu pedir para você falar sobre a indústria, também na avaliação, tem várias maneiras de você fazer isso. Você pode iniciar falando que a indústria, desde seu início,
vem evoluindo muito tecnicamente, né? Começou com o motor a vapor e por aí ela vai desenvolvendo novas formas de entender a máquina é construída, as máquinas vão sendo melhoradas, as engrenagens vão sendo mais sofisticadas e dessa maneira estamos no mundo hoje com a indústria cada vez mais potente, tá bom? Aqui nós temos aqui algumas imagens, né? Crianças na fábrica, inclusive as pessoas não, digamos assim, quando elas saíram do campo, muitas delas foram para a cidade para ver a novidade. Só que não tinha emprego para todo mundo, né? E muita gente passou a viver de maneira bem rústica, de maneira bem ruim, esperando que as indústrias as acolhessem. Só que como tinha muita gente para trabalhar na indústria, o que aconteceu? O salário baixou, né? O salário é baixo. Olha só, outra pergunta que eu posso fazer na avaliação. Por que o salário na indústria era baixo no começo da sua formação? Porque tinha muita gente atrás do emprego. Tinha muita gente querendo aquela vaga. 1 milhão estava na fila. Se um não quer o salário porque o salário é baixo, tudo bem, o cara dispensa porque tem 1 milhão ali querendo aquele salário baixo. Por isso que eles faziam, davam as cartas, eles mandavam no jogo, né? Os donos das fábricas e indústrias. Aqui nós temos aqui um modelo de produção capitalista que nós já explicamos para vocês diversas vezes, né? O modelo capitalista ele é um modelo de empreendedorismo, um modelo empreendedor, no qual você tem um recurso para investir e o resultado desse investimento é exatamente mais recursos para investir. E é desse jeito que o pessoal fica rico. Eles investem um recurso, ganham dinheiro, aquele dinheiro eles reinvestem em novos recursos e dessa maneira eles conseguem ampliar sua produção, o seu capital, né? Então o burguês é digamos assim, o dono do capital, né? O capitalista, enquanto que a nova classe social que estava aparecendo com a indústria era chamada de proletariado ou proletário, como está aqui mostrado aqui para vocês, ó, que é a mesma coisa de trabalhador. Proletário vem de prole. Prole quer dizer filhos, aqueles que tinham muitos filhos para colocar para trabalhar, né? Enfim, o único bem que ele possuía era exatamente a sua família, seus braços, para vender para o mercado de trabalho, para o mercado capitalista. Tá bom? Nós temos aqui onde tudo começou com o artesanato, né? Com o tempo nós vimos que esse artesanato, esses artesãos, eles vão se especializando num determinado tipo de serviço. Por exemplo, antigamente eles faziam tudo, um só artesão fazia um sapato completo, mas com o advento da indústria, um artesão ele se transformou numa espécie de mecanismo de uma indústria. Por exemplo, uma só pessoa fabrica o cadarço, outra pessoa fabrica o sapato, outra pessoa bate o martelinho para pregar o solo do sapato e assim por diante. Quer dizer, a divisão do trabalho foi uma realidade que tirou o poder do artesão, passando ao poder das fábricas, tá? De dominar essas pessoas. Daí que vem o conceito de alienação. Tá bom? Daí que nós criamos aí, nós entendemos aí também um novo conceito chamado de alienação. E podemos entender isso, podemos compreender isso como falta de controle sobre nosso resultado de trabalho. Bom, então, a alienação foi uma realidade que permeou o mundo industrial desde o seu início, né? O trabalhador não tinha mais o controle sobre o seu produto, ele não sabia mais o que estava fazendo, era só apertando um parafuso, batendo um preguinho na coisa e pronto. O nome disso é alienação, né? Aí se eu perguntar na avaliação, fica ligado, gente, tá aí escrito aí, né? Então vamos lá, temos aí as horas de trabalho que eram imensas, né? Então veja bem, 80 horas por semana era quase desumano, né? À medida que o tempo foi passando, o pessoal foi conquistando menos horas de trabalho, quer dizer, é uma conquista social. Isso que a gente vai ver lá no próximo, a partir da página 110, que é a chamada conquista social, ela vem de movimentos como, por exemplo, tinha um pessoal que era insatisfeito, né, com essas fábricas e começavam a quebrar as máquinas, achando que ia resultar em alguma coisa. O movimento de quebra de máquinas é chamado de ludismo.
bom? Muitas vezes aparece com dois Ds, gente, mas por causa do Ned Ludd, que foi um dos seus fundadores do movimento. Ludismo quer dizer quebradores de máquinas. É um movimento aí que o pessoal se revoltava e tal. Vamos quebrar a máquina para não ser mais explorado. Era pior, né? Que aí o cara acabava demitindo todo mundo e acabava desemprego grande aí, enfim, contratava outras pessoas depois. Mas assim, depois eles mudaram, digamos assim, o tipo de reivindicação, né, e passaram a escrever cartas ao parlamento. Aqui, por exemplo, na Inglaterra, a moçada se reunia em um movimento chamado de cartismo, que era exatamente isso, escrever cartas ao parlamento exigindo novos direitos, exigindo voto secreto. O parlamento que recebia essas cartas eram os deputados, né? E o voto secreto seria legal, porque aí o pessoal poderia escolher o deputado ideal para atender a reivindicação do povo, né? Que é que eles queriam menos horas de trabalho, salário mínimo, eles queriam, digamos assim, menos o fim do trabalho infantil, enfim, a regulamentação do trabalho feminino, eles queriam tudo isso aí nos movimentos cartistas do século XIX, tá bom? Então, veja bem, nós vamos cobrar na nossa avaliação que vocês podem ler nessas páginas aqui, tá bom? Como resultado direto da Revolução Industrial, nós temos aí um mundo em transformação constante. Nós podemos entender isso como as novas revoluções industriais que surgem, né? Que podem surgir. E dessa constância toda vão surgir novas técnicas, novas formas de fabricar instrumentos, tá bom, pessoal? Então esse primeiro momento é para você compreender os primeiros conceitos de revolução industrial. Não deixem de ler as nossas páginas aqui para a gente fazer uma avaliação bem tranquila, tá bom? Então até a próxima semana, até mais tarde, voltaremos depois, ok? Tchau, gente!